Olá, olá, pessoal. Aqui quem fala é Bruno, gerente de saúde da Sexta Região de Saúde de Pernambuco. Estou aqui hoje para falar sobre um tema importantíssimo e estou aqui do meu lado com a minha amiga, minha colega, né, de área de saúde, André. Tudo bom, André? Tudo bom, Bruno? Que felicidade, não é? Estarmos juntos aqui falando da saúde do homem, do Novembro Azul, que é um tema tão recorrente, mas que eu, enquanto agente comunitário de saúde, a gente sabe que a gente fala o ano inteiro e a gente está aqui para reafirmar isso. Saúde do homem tem que ser falado o ano inteiro. É isso aí, André. Agradecer a tua participação aqui junto comigo, né, nesse podcast Sombra da Baraúna. Podcast que foi desenvolvido pela Sexta Gerência Regional de Saúde para justamente levar informação relacionada aos temas de saúde para todos os municípios da nossa região. Nós temos 13 municípios e a nossa intenção é chegar a todos os 13 com as informações mais claras e objetivas possíveis. Hoje a gente está com um convidado aqui, André, de peso. Cara que é meu amigo, cara que eu conheço há muitos anos, um profissional de saúde de renome aqui na nossa região. Vou passar a bola para ele se apresentar, mas vou dizer o nome dessa fera, ninguém mais, ninguém menos que o médico urologista Dr. Rogério. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, André? Meu nome é Rogério Lima, eu sou cirurgião formado pela Universidade Federal de Pernambuco em 1999. Fiz residência de cirurgia geral no Hospital Barão de Lucena e residência de urologia no Hospital das Clínicas em Recife. E, primeiramente, agradecer a oportunidade que vocês estão me dando para disseminar a informação, que é a ferramenta, talvez a mais importante ferramenta na prevenção de qualquer problema de saúde, não só o câncer de próstata, né, como a gente já falou, mas também de um modo geral, na promoção da saúde, a informação é essencial. É isso aí. Esse é o intuito do podcast, é a gente levar informação simples, objetiva, enxuta, né, para toda a nossa região. Doutor, vamos direto para o assunto. A gente está aqui para falar sobre o Novembro Azul, esse que é conhecido, né, é um mês destinado à promoção da saúde do homem, à prevenção de doenças relacionadas à saúde do homem. Queria começar perguntando ao senhor o seguinte: já faz muito tempo que existe a alusão ao Novembro Azul. E eu ainda observo que a adesão dos homens ainda não é a ideal. A que o senhor atribui isso? Se o senhor concorda com essa minha opinião, e a que o senhor atribui isso? O Novembro Azul ele surgiu na Austrália em 2003 e o objetivo não era nem a promoção, a prevenção de câncer de próstata, era saúde do homem, era uma coisa mais genérica. E com o passar do tempo, focalizou-se mais no câncer de próstata. A Organização Mundial da Saúde adotou esse Novembro Azul, que em inglês novembro é November, então era Movember, movimento com novembro, para a promoção de saúde do homem. E aí acabou sendo universalizado. No Brasil, desde então, no começo dos anos 2000 também, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela vem promovendo o Novembro Azul como um mês de referência para intensificar as campanhas de prevenção para o câncer masculino, principalmente. Próstata é o carro-chefe, por quê? Porque é a doença, hoje, a doença que o câncer, em segundo lugar, que mais atinge a população masculina, perde para câncer de pele, e o segundo que mais mata, perde para câncer de pulmão, ainda. Então, é uma doença de suma importância, porque tem também um impacto muito grande na qualidade de vida do homem. O câncer de próstata ele mexe muito com a qualidade de vida daquele que desenvolve a doença. E um outro fator também é que a prevenção leva à detecção precoce e o diagnóstico precoce também traz uma chance de cura muito alta. Então, você detectando precocemente, diagnosticando o câncer cedo, você tem uma taxa de cura em torno de 90%. E uma taxa Muito bom, alta. muito bom, muito bom. André, eu queria passar a bola para tu, né? Você com tanto tempo de experiência como agente comunitário de saúde, você sente também isso que eu falei, a adesão dos homens, já que a gente vê em relação ao Outubro Azul, uma adesão, Outubro Rosa, perdão,
uma adesão tão grande por parte das mulheres. No Novembro Azul, você percebe também essa dificuldade com o público masculino? Me conta aí. O público masculino, ele é difícil por si, né? E como o doutor Rogério bem fala, tem vários fatores, né? O próprio machismo, a própria cultura, eu não vou procurar doença, né? Eu tenho 31 anos de agente comunitário de saúde. Então, quando eu entro numa residência, eu vejo a família na sua integralidade. Eu vejo a criança que nasceu e vejo o idoso que está lá acamado. E tenho que ter uma sensibilidade para ver cada fala de cada um, não é? Então, o que é que a gente percebe no homem? A partir da hipertensão, ele já não gosta de ser cuidado. Você está procurando alguma doença para ele. A mulher, como a gente sabe que a mulher puxa, não é? É tanto que Novembro Azul vem logo após o Outubro Rosa e se interlaçam. Mas eu tenho uma curiosidade e uma preocupação, não só na próstata, mas em todas as doenças da via urinária, porque a gente não tem a tecnologia, né, a formação médica, mas a gente está aprendendo leigamente no correio e com os próprios cursos que a gente faz, a gente tem uma escuta diferenciada. Mas a gente vê que a gente ainda precisa, Bruno, e eu fico me perguntando até onde a gente tem no Ministério, dentro da SES e da própria regional e da própria cidade, os serviços. A gente precisa estar mostrando mais esses serviços para a população masculina, não é? Então, essas vias urinárias, o senhor podia falar até mesmo a questão dos rins. A gente se preocupa muito com a próstata, mas a gente tudo começa na queixa, né, do urinar muito ou não urinar, né? São mais ou menos as queixas do campo masculino. O senhor podia falar um pouquinho sobre as doenças da via urinária? Olha, quando a gente fala doenças das vias urinárias, inclui as mulheres também. Também. Doutor, eu vou até fazer um parênteses aqui, viu, André? Por incrível que pareça, doutor, a gente se depara com pacientes que, quando a gente fala em médico urologista, ele diz, é aquele médico do homem, né? Não, ele é um médico urologista, e aí eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? A gente lida com todo tipo de paciente, e eu já me deparei com esse questionamento, né? Alguns pacientes referem como se o médico urologista fosse apenas um médico dos homens, e na verdade não é isso, né, doutor? Isso tem mudado, mas eu ainda escuto no consultório mulheres dizerem, eu não sabia que só atendia mulher, né? Mas o urologista, ele é o especialista na área cirúrgica, principalmente, das vias urinárias, rins, bexiga, no homem e na mulher, evidentemente, próstata no homem e genitália do homem, pênis, testículo, bolsa escrotal. Então, assim, quando uma mulher está no meu consultório, ela está ali por uma incontinência urinária, infecção urinária de repetição, cálculo, pedra nos rins, pedra na bexiga. Então, tudo isso são tumores de bexiga, câncer de bexiga, que infelizmente na nossa região aparece bastante. Então, assim, o urologista ele é um médico do trato urinário de homens e mulheres e genital masculino. Então, com o passar do tempo, essa informação está mais divulgada, então tem diminuído mais isso. Mas eu ainda escuto. Tem dia que eu atendo mais mulher do que homem no consultório, entendeu? Muitas vezes, por problemas diversos. Então, tem essa imagem de um homem relacionado à próstata, porque é a urologia que puxa a campanha de câncer de próstata, que é a que está mais na mídia, é a mais comentada, é um tumor, como eu disse a você, que mexe com a qualidade de vida, mexe com a parte psicológica, como você falou em tabu, por exemplo, machismo. O toque retal, que é importantíssimo no diagnóstico, tem diminuído muito a barreira, a resistência. Assim, antigamente era bem mais comum o homem dizer, doutor, eu não vou fazer esse exame. Era. Hoje é raríssimo. Hoje, para você ter uma ideia, esse ano eu tive um paciente, que disse, não, doutor, esse exame eu não vou fazer. Doutor, mas Eu não sei quantos eu veja bem. atendi, eu não lembro quantos, mas Claro. eu quis. Mas veja bem, eu acho que André já deve ter se deparado com esse tipo de questionamento da população que eu vou repassar para o senhor agora, né? Geralmente as pessoas procuram e dizem, inclusive em tom de brincadeira, né? Mas, rapaz, o homem já foi até a Lua, o homem faz inteligência artificial
E para fazer o exame de próstata, ainda tem que se utilizar do toque retal, né? O porquê desse tipo de exame ser tão importante e, na mente de algumas pessoas, ser um tanto arcaico, atrasado? É isso mesmo, doutor? Esse é o caminho? Olha, já está bem avançado a alguns exames de imagem que têm uma sensibilidade até maior que o toque. A ressonância magnética, por exemplo, está chegando forte aí nessa área. Só que a ressonância não é acessível para todos. Se nós pudéssemos fazer ressonância magnética, que é um exame caro, com contraste específico para a próstata, muitos toques retais poderiam não ser feitos. Mas a outra importância do toque retal é que ele também serve para estadiamento. Ou seja, para eu saber o estágio da doença, a informação do toque retal é importante. Mesmo eu tocando e não sentindo nenhuma alteração na próstata e diagnosticando câncer depois, o fato do toque ter sido normal é um fator positivo, é bom prognóstico. Então, o toque retal ele é usado como diagnóstico e preditor de complicação. Ele é usado também como estadiamento da doença. Então, o E toque uma retal tecnologia barata, né, doutor? Uma tecnologia o toque simples, retal, objetiva, né? quando ele demora 5 segundos. É um exame que, como eu disse a você, a resistência tem diminuído muito. E muitas vezes, depois do toque, o homem mesmo, alguns dizem, eu não sabia que era tão rápido. Ele pensa que é uma coisa demorada, Sim, desconfortável. sim. Não é, entendeu? A busca começa a partir do PSA, não é isso? Você Olha, podia falar um pouquinho sobre? a busca convencionou-se pelo PSA, por quê? Porque o PSA, qualquer médico do posto de saúde nem pode Isso. pedir. Então, o PSA, ele é um dos elementos que a gente usa para diagnóstico. Certo. Um dos. Existe dois exames obrigatórios, que é justamente na prevenção. Você falando em prevenção, sem falar em diagnóstico ainda. Na prevenção, o paciente sem sintomas. Os dois obrigatórios é o toque retal e o PSA. O ultrassom, ele é opcional. O ultrassom você pode A fazer. partir de que idade, doutor? Olha, a recomendação hoje da sociedade é a partir dos 45 anos. Homens que não têm nenhum histórico na família, nem sintoma. E a partir dos 40, quem tem algum parente de primeiro ou segundo grau que tenha tido câncer de próstata. Há uma relação muito próxima de câncer de próstata e genética, como alguns tumores de mama também. Né? Falando do Outubro Rosa, alguns tumores de mama também têm uma relação muito, muito íntima com genética. E próstata, a chance de um homem que tem um parente de primeiro grau, que tem câncer de próstata, desenvolver câncer de próstata também é 3 a 5 vezes maior do que quem não tem nenhum histórico familiar. Então é importante essa ligação. Entendi. Então, recapitulando, você que tem, que chegou nessa idade que o senhor falou, de cara, ele vai ter que fazer um PSA e, de preferência, um toque retal. Isso. É isso? Ok. Doutor, vê bem, a gente fala muito em prevenção, né? Mas também muita gente nos procura e até a gente mesmo, né? Nós mesmos ficamos com dúvidas. O que é que causa o câncer de próstata? O que é que leva uma pessoa, fora o fator genético, o que é que leva um homem a ter câncer de próstata? Olha, existe um fator que nós não conseguimos mudar, que é o fator genético. Esse é o mais importante. Mas outros fatores também influenciam. Por exemplo, não há uma relação direta, mas fumantes têm uma chance maior de câncer de próstata. Quem consome muita carne vermelha, gordura animal, há uma relação do consumo de produtos de origem animal com o câncer de próstata. E exposição a alguns fatores químicos que são coisas mais específicas, mas, de um modo geral, o consumo, sedentarismo, está bem estabelecido que a atividade física regular é um fator protetor. Ou seja, quem faz atividade física regular tem menos chance de desenvolver câncer de próstata. E aqueles que desenvolvem têm menos chance de morrer, têm menor mortalidade. Isso está bem estabelecido, tem uns trabalhos bem desenhados que mostram isso. Então, sedentarismo, tabagismo, obesidade. Há uma característica, na obesidade, há uma ligeira diminuição no número de pacientes que desenvolvem câncer de próstata, mas os que desenvolvem, a doença é mais agressiva.
Então, obesidade, tabagismo, sedentarismo, o consumo exagerado de gordura animal, carne vermelha, são fatores predisponentes para câncer de próstata. Então a gente percebe, André, que se alimentar bem, fazer exercício regularmente e não fumar, você já livra um bocado de doença, né, doutor? O que faz bem para o coração não faz bem para a próstata. Exatamente. Tem um fator que a gente, que trabalha com comunidade, principalmente na periferia, a gente leva muito em consideração, que é a questão da higiene, não é? Tanto no lar como as pessoas. E a gente trabalha muito isso enquanto agente comunitário. A questão da higiene nos órgãos masculinos também pode lá na frente levar a essa projeção de alguma doença característica aí dos órgãos, né, masculinos. E complementando pergunta massa, viu, André? Isso me lembrou agora de um episódio quando eu era estudante lá no Hospital da Restauração. Eu sou enfermeiro, formado pela Universidade de Pernambuco, e ainda estudante, né, no começo do curso, eu me deparei, André, com um paciente com amputação de pênis, e aquilo me marcou muito como estudante, né? Eu nunca esqueci aquela cena, e no momento, um dos meus professores, dos meus preceptores, me chamou e disse: "Ó, Bruno, a causa desse tipo de câncer, nesse paciente, está diretamente ligada à falta de higiene." E eu queria saber, né, do senhor se realmente é dessa forma que acontece. Mais uma vez, isso foi uma coisa que me marcou muito como estudante, e a gente fica, né, pensando realmente naquelas pessoas que não têm a higiene adequada. E é uma coisa comum, viu, Bruno? E eu No imagino, dia a dia. eu imagino. É assim, há uma relação direta entre a higiene e câncer de pênis. Existia uma campanha, há uns 10, 12 anos atrás, da Sociedade Brasileira para a Prevenção de Câncer de Pênis, em que ele dizia, cuide bem do seu amigo. E a campanha era: lave seu pênis uma vez por dia, bem lavado. Os oncologistas mais velhos, isso ouvindo uma aula, disseram que se você lavar bem lavado o seu pênis uma vez por dia, a chance de você desenvolver câncer de pênis é quase zero. Basta você lavar bem uma vez por dia. A outra coisa que leva também a câncer de pênis é uma coisa que é muito prevalente na nossa região, que é a HPV, o vírus. Aí quando junta a infecção pelo vírus HPV com a falta de higiene, aí o câncer de pênis aparece. Quando a gente consegue detectar precocemente, é tranquilo, o tratamento é local, a gente tira só a lesão, uma certa margem e ainda poupa o pênis do paciente. Mas em pouquíssimos casos a gente pega um tumor ainda no início, porque aí vem aquela história do homem que guarda a doença. É uma ferida em que ele usa todo tipo de remédio caseiro, de solução, de aroeira, de não sei o quê, ameixa roxa, preta, não sei lá, uns remédios caseiros, e retarda o tratamento. Aí, nesse caso, é para amputação. Infelizmente, na nossa região, a incidência de amputação é baixa. Pronto, eu trabalho na oncologia do Memorial, no Memorial Onco, e, por exemplo, esse ano nós tivemos apenas uma amputação de pênis. O ano passado foram só 2. Então, é uma incidência que, para a nossa região, quando eu falo região, é Nordeste, Sim. é uma incidência baixa. Quando eu era residente, eu fiz residência de urologia em 2004, 5, 6. 2004, 2005, 2006. Não, minto. Terminei em 2006. Foi 2003, 2004, 2005. Os 3 anos. Nessa época, houve uma campanha muito intensa, porque a incidência de câncer de pênis estava muito alta. O estado que tinha a maior incidência de câncer de pênis no mundo era o Maranhão, nessa época. Isso há 20 anos atrás. Hoje, isso mudou um pouco. E lá a gente tinha as notícias que se amputava um pênis por semana, há 20 anos atrás, mais ou menos. É uma baita incidência, Enquanto né? Recife, também um triste recorde. Recife, a gente amputava um pênis por mês, mais ou menos. Às vezes 2. Então, assim, aí houve uma intensificação nessa campanha da higiene, distribuição de sabão mesmo nas comunidades, e campanha até Zico, aquele jogador Zico, participou da campanha, tinha campanha publicitária em rádio, televisão. Isso provavelmente surtiu algum efeito, porque houve uma diminuição com o passar dos anos. Hoje a gente vê menos, mas a higiene está
diretamente relacionada à incidência de câncer de pênis. Que bom que essa incidência diminuiu, né? Hoje a gente está aqui com um time bem diversificado no nosso podcast, né? Nós temos um médico, um enfermeiro e um agente comunitário de saúde, né? Isso é proposital, porque eu acho que a equipe multiprofissional no âmbito da saúde, ela faz toda a diferença. E aí eu queria saber, não só do senhor, mas também de Andrei, né? Qual o papel da equipe multiprofissional? Porque quando a gente fala em Novembro Azul, todo mundo remete a um médico, e de preferência um médico urologista. Quando a gente fala de Outubro Rosa, todo mundo rapidamente remete a um médico mastologista. Quando a gente sabe que na retaguarda existe uma baita de uma equipe, né, uma equipe multiprofissional formada por vários profissionais que tem uma importância muito grande nessa promoção da saúde e na prevenção de doenças. Então, queria saber de vocês dois, começando por Andrei, qual o papel, qual a importância que essa equipe multiprofissional tem nesse contexto da saúde do homem? Pois é, Bruno. A gente que trabalha principalmente, né, no meu caso, na atenção primária, né, promoção de saúde, a gente começa a cuidar do homem a partir do seu nascimento até o óbito, né? Então, quando ele fala de HPV, eu já lembrei que nós temos vacina para o menino na adolescência. Então, quando a gente se a gente educa este homem desde sempre, ele provavelmente ele não vai ter um câncer de próstata e nenhuma doença relacionada aos seus órgãos genitais, né, as suas vias urinárias. Então, essa equipe multiprofissional, ela é de extrema importância, principalmente quando ela tem esse jogo, essa interseccionalidade, né, que eu possa conversar com o médico, que eu possa conversar com o meu gerente, que eu possa conversar com toda a minha equipe, porque a importância do agente comunitário é exatamente essa. Ele vai na casa, ele tem um olhar diferenciado, né? Muitas vezes a gente não é nem tão preparado. Hoje a gente já está técnico, né? Que é um grande avanço para a gente, e eu tenho muito orgulho de ser, porque eu tenho 31 anos, como eu disse, então já passei por várias histórias. Eu tive um momento que eu só falava de higiene. Hoje eu falo muito além disso, né? E sou feliz por isso. Mas a equipe multiprofissional e a gente, quando tem essa interligação com todos esses profissionais e tem feedback, né? Porque a gente precisa ter feedback, como um todo, desde o Ministério até chegar no município. Então, a gente tem muito que caminhar para que esse SUS seja, de fato, como eu sonho, o Bruno sonha, o que o doutor Rogério também sonha. Olha, a equipe, sozinho você não consegue nada, né? Eu ia tirar uma onda aqui, não cabe. Isso serve para a nossa vida toda, né, doutor? Na verdade, né? Para Só, os âmbitos, né? mas veja só, o trabalho de prevenção, ele começa, por isso que é importante a divulgação, ele começa em casa com a família, né? Já começa ali. A ponte da família daquela residência com o sistema de saúde vem com os agentes. Isso falando do pessoal que não tem acesso, porque a gente tem várias camadas e tem aqueles que têm acesso melhor à informação, esse é mais fácil de chegar neles, né? Então, falando daqueles que têm mais dificuldade, então a equipe começa no convencimento da pessoa buscar a prevenção. No posto de saúde é a porta de entrada. Depois, no posto de saúde, tem o enfermeiro, o médico, os agentes, que pronto, a equipe participa, o médico detecta uma suspeita, por exemplo, encaminha, chega no urologista. Existe a etapa do urologista, que é o diagnóstico. Mas até para dar o diagnóstico, eu preciso do radiologista, do patologista, do laboratório. Então, em todas as etapas, o trabalho é em equipe. Deu-se o diagnóstico, vamos para o tratamento. No tratamento, chegou na oncologia, quando chega para mim especificamente, já é um paciente cirúrgico. O bloco cirúrgico simplesmente é uma equipe que a minha chefe conduz muito bem. E não se faz nada sozinho. Então, todas as etapas precisa de uma equipe multidisciplinar, para usar a palavra certa. Então, assim, tem a enfermeira do bloco que faz a coisa funcionar, e a equipe que está dentro da sala de cirurgia, que é o circulante, que é um técnico de enfermagem, que é um auxiliar, que é o anestesista, e o paciente
no pós-operatório, ele é recepcionado lá na oncologia por uma enfermeira. Laís faz isso. Laís, que vai falar daqui a pouco. Laís, ela é uma das, não é só ela, mas é uma das pessoas que recebem, acolhem esse paciente. E aí tem as outras etapas, quimioterapia, radioterapia, por aí vai, dependendo do caso. Então, assim, em todas as etapas, não se faz nada sem uma integração entre as pessoas, que a gente pode chamar de equipe, mas começa com família. A primeira equipe é a família, né? A primeira equipe. E a partir daí, os passos são dados, sempre buscando, se não tiver uma coisa organizada, se for uma coisa anárquica, um agente de saúde que passa uma vez por semana, mas brigou com a dona da casa, mas não fala muito com ela, aí vai para outra casa, essa eu não vou passar hoje não, porque essa pessoa é muito chato. Aí a coisa desanda. Desanda e aí não chega na ponta. Quer dizer, é uma coisa que é um contínuo. Sistemática. É um contínuo de um trabalho, uma equipe atrás da outra, ou junto da outra, ou do lado da outra, assim. Então, o trabalho em equipe, ele não só é essencial, ele precisa existir, senão a coisa não acontece. É verdade, que bacana, né? Ouvir os dois lados da moeda, né? De quem está nas ruas e de quem está dentro do bloco cirúrgico, dentro do consultório. Isso é Sombra da Baraúna. Isso é um podcast que realmente a gente criou justamente para isso, para levar esse tipo de informação para as pessoas. E que bate-papo legal a gente teve aqui hoje, viu? Que bacana. Eu queria, já entrando no encerramento do programa, queria agradecer, doutor, pelo convite, por o senhor ter topado esse momento, né? A gente ter esse bate-papo tão bacana e tão informativo para a nossa população, que às vezes não tem a oportunidade de escutar diretamente do médico de forma tão clara, tão objetiva, tão simples. E a você, André, né, que topou no primeiro momento, você que já está na estrada há tantos anos e tem tanto de informação para trazer para a gente, né? Vou passar a bola para vocês encerrarem o nosso programa de hoje, começando por André, com suas considerações finais, André, e um último recado que você deixasse para a população masculina em relação ao Novembro Azul e à saúde do homem. Então, Bruno, a gente fica muito feliz, né, em ter a oportunidade, enquanto agente comunitário de saúde, de estar tão próximo, né, da Sexta Geres e tão próximo do mundo médico, de toda a equipe, e trazendo o nosso tema, saúde do homem, eh, ainda é um tema muito escasso. A gente tem muita dificuldade, né? Mas a gente já avançou muito, muito, não tenho nem como eh, dizer o quanto. E a gente pede à população para que nos receba, né? Que os homens conversem mais com o seu agente comunitário de saúde, com a sua agente comunitária de saúde, sem temor, sem medo, sem tabu, porque do jeito que a gente entra na casa, a gente sai, e a gente só quer o melhor para a nossa comunidade. Muito obrigada a todos vocês. Doutor Rogério, Bom, vou mais uma vez agradecer a oportunidade e o espaço, né, cedido. Informação é uma arma importantíssima na promoção da saúde de um modo geral, independente de qualquer doença. Eu gostaria de lembrar que aqui em Arco Verde nós somos um polo importante para o tratamento de doenças relacionadas a câncer, principalmente câncer de próstata, câncer de rim, câncer de bexiga, câncer de pênis, mama nas mulheres, e com muita gente, a maioria é SUS, né, o Memorial Onco, a base do atendimento lá é SUS, né, então, assim, é uma coisa que funciona com um volume muito grande de atendimento e, graças a Deus, com resultados extraordinários. O Memorial encampou essa batalha, conseguiu, né? Então, o Memorial Onco hoje é uma referência do Estado no tratamento de câncer. E, como eu falei, o número de pessoas de convênio e particular é ínfimo. O que faz a máquina rodar mesmo é o paciente do SUS. Então, assim, a consciência é uma coisa individual. Você não pode colocar consciência na cabeça das pessoas. Então, é importante que as pessoas despertem de que prevenir não vai deixar de existir a doença, mas
vai diminuir muito o sofrimento de quem por acaso vir a adoecer. Então, você detectando cedo qualquer doença, qualquer uma, inclusive câncer, a chance de resolução é muito grande e de cura. Então, assim, botar o medo de lado, principalmente as mulheres, convencer os homens mais a irem para os consultórios, que isso é importante. Né? A mulher, muitas vezes, o homem é o provedor, mas a mulher é o esteio, a mulher é a coluna que mantém a família unida, muitas vezes. Então, muitas mensagens nossas são direcionadas à mulher, que é quem administra a casa na prática. Né? Então, assim, eu, graças a Deus, sou muito feliz no que eu faço e gostaria de passar essa mensagem às pessoas. Procurem mais prevenção. Hoje, os tumores, que infelizmente um número é grande de pessoas com câncer, eles têm cura, a maioria, mas tem que ser detectado cedo. Que bacana, que bacana. E lembrar que cuidar de si também é um ato de amor. Isso deve ser feito não só nos meses específicos, como Outubro Rosa e Novembro Azul, mas o ano inteiro. Esse foi o Sombra da Baraúna. Eu sou Bruno, gerente regional de saúde, e esse é o seu podcast de saúde. Até a próxima. Já passou 40 minutos.